Eu vi uma reportagem daquela Whitney Houston, né? Que ela era evangélica também. E lá nos dizeres, lá no dia da sua morte, o camarada comentou, ela era uma cantora evangélica, mas daí saiu da igreja para cantar e ganhar o mundo. E ela ganhou o mundo. E ela vai ganhar o resultado no mundo. Ela abraçou o mundão. Verdade, Jesus. Então a Joelma estava lá e ela cantou, os irmãos com aquela roupa sensual, aquela dança sensual, aquelas letras sensuais. E o Faustão acabou e o Faustão disse: olha, ô Joelma, onde é que, quem faz essas músicas para ti? E ela disse: são todas minhas, tudo eu faço. E o Faustão disse: mas você se inspira em quem? Qual é a cantora que te inspira a fazer essas músicas românticas e tal? E ela disse: Cassiane, Aline Barros. Aí o Faustão disse: mas elas são cantoras evangélicas. E a Joelma disse: mas eu também sou evangélica. Aí aquele dia o Faustão foi usado por Deus, aleluia. O Faustão olhou para ele e disse: minha filha, eu conheço o povo evangélico. As tuas músicas e as tuas roupas não condizem com o povo evangélico. Olha para mim, ó. Até o capeta sabe quem é quem. Até o diabo sabe quem é quem. Até o capeta lá fora olha para você e sabe que Deus está na tua vida. Até o Faustão sabe quem que é e não é. Eu não sou nenhum quadrado, não sou nenhum extremista, eu não vim aqui dar padrão de roupa para você, mas eu ainda sou pregador da verdade, meu filho. E Deus zela pela prudência, pela decência. Tudo aquilo que é imoral não vem de Deus, tudo aquilo que é sensual não vem de Deus. Deus ainda tem um padrão de moral. E o padrão dele se chama santificação, ser santo, ser separado. Amém. Glória a Deus. Deixa eu correr para mim terminar. Aleluia. Eu falei de alguns símbolos que nós poderíamos simbolizar o sal. Mas quando Jesus chamou os discípulos de sal, Jesus estava falando sobre um poder maravilhoso que existe no sal. Talvez o sal tenha mais poderes, mas eu conheço dois que é forte. Eu sei que alguém diz que o sal tem poder para curar. Eu não sei se coloca, né, o sal em algumas machucadas, feridas, que tem poder para curar. Mas eu aprendi que o sal tem poder para preservar. Os mais antigos aqui, né, pegaram a época do charque, né? Pegavam um pedaço de carne, enchia de sal, porque o sal não deixava apodrecer. Não tinha carne podre onde tinha sal, né? Então, eu e você somos o sal da terra. Sabe por que a tua casa não apodreceu? Porque tem sal lá dentro ainda. Sabe por que a tua sala de aula não apodreceu? Porque ainda tem sal lá dentro. Sabe por que a tua família não apodreceu ainda? Porque você é sal, você está preservando. Eu lembro de Sodoma e Gomorra, quando Deus disse para Abraão: eu vou destruir aquilo lá. E o Abraão disse: mas deixa eu fazer uma pergunta, se tiver 50 sal lá? Deus disse: se tiver 50 sal, eu seguro o negócio lá. Que daí vai estancar aquela catinga, eu não vou sentir o cheiro do pecado. Mas não tinha 50. O Abraão disse: mas me dá licença. Se tiver 40 sal lá, Jeová, se tiver 40 sal, eu ainda seguro e não destruo. Mas o Abraão foi diminuindo, tinha muito pouco sal e muita podridão. Aí Deus mandou 2 anjos e disse: vai lá e tira o sal, porque eu vou destruir aquela podridão, porque aquele cheiro tem chegado às minhas narinas. Sabe por que esse mundão não destruiu ainda? Porque tem sal preservando. Você preserva essa terra. Essa terra está preparada para o fogo, mas o fogo não vem ainda porque o sal da terra está preservando esta terra. Seja sal, meu irmão. Preserve. Coisa boa é quando os ímpios te respeitam. Eu estou falando alguma bobice, lá vem o crente, lá vem o sal, vamos ficar aqui. Aleluia. Lá vem o irmão, vamos mudar o assunto. O irmão não gosta dessas coisas. O irmão é diferente, ele respeita você. Eu lembro quando eu era recém-casado, estudava, terminando o 2º grau.
E eu fui fazer uma prova no colégio e eu disse: Deus, eu quero expulsar um demônio. Eu nunca expulsei um demônio, eu já sou obreiro, já faz 4 anos que eu te sirvo. Eu quero uma experiência contigo. Orei, jejuei. E às vezes a gente fala coisa para Deus, a gente esquece, mas Deus não esquece. E eu estava na sala de aula com 40 alunos não crentes, só eu de crente naquela sala, e a gente ia fazer uma prova em dupla. E eu fiquei sentado no meu canto, esperei para ver quem sobrava para sentar comigo, e sentou um moço. O moço, ele era homossexual. Ele não tinha virado ainda totalmente, mas dava para ver que tinha uma opressão na vida dele. E ele sentou do meu lado e disse: Alex, posso sentar contigo? Eu falei: não tem problema, vamos fazer a prova junto nós dois. E quando eu peguei minha caneta, escrevi meu nome e eu passei a caneta para ele. Quando ele botou a mão na caneta, ele caiu endemoniado. Ele caiu endemoniado, eu tirei a cadeira e eu pensei comigo, né? Pensei e falei: olha só quem está aí. E o diabo gritou na boca dele: eu não vou embora daqui. Eu botei minha mão nele e o diabo gritou: tira a mão de mim porque está me queimando. Eu falei: Satanás, vai embora em nome de Jesus de Nazaré. E levantei o moço dentro da sala de aula. Deu aquele alvoroço, ninguém entendeu nada. Mas em vez em quando o demônio pegava o moço no colégio, e quando o demônio pegava o moço no colégio, alguém dizia: leva para o hospital. Outros diziam: não, traz o moço crente lá, traz ele, que ele chega aqui e o negócio ruim já vai embora. E ele volta ao normal. Eu e você fomos chamados para ser sal da terra. O sal preserva. Mas deixa eu encerrar minha mensagem. Eu descobri um poder maravilhoso que o sal tem. Quando você come algo salgado, meu irmão, o que te dá? Sede. Sal produz? E você é o que mesmo? Pergunta para o teu irmão assim: quem que você é mesmo? Então, por favor, com toda a autoridade, diga assim: ô sal, você já causou sede de salvação em alguém? Pergunta, irmão. Teve gente que parou, não quis perguntar, mas pergunta. Aleluia. Como sal da terra, você já deixou tanta pessoa com sede de servir esse Jesus que você serve. Se o obreiro da tua igreja é crente do reteté, do fogo que pula aqui que nem pipoca, se o teu obreiro lá convidar o teu vizinho para vir no culto, o que ele vai dizer? O quê? A igreja da minha vizinha aqui, daquela aqui da vizinha, aquela que grita o dia inteiro, aquela que chama palavrão aqui, briga, não, se é prenadeira eu fico na minha, tá tudo a mesma coisa. Misericórdia. Agora o crente de verdade, ele produz sede nas pessoas. Ô Sal, no ano de 2013 tu trouxe quantas pessoas para vir para a igreja? Porque até converter, não vou dizer isso não é a tua parte. Quem converte é Jesus. Quem salva é Jesus. Mas quantas pessoas você já trouxe aqui dentro? Quantas pessoas que são teu vizinho da tua rua? Quantas pessoas que trabalham com você já vieram aqui no culto? Não, eu vou ter que ir na igreja da fulana, porque eu chego no trabalho, ela está toda a vida feliz, toda a vida alegre, sempre tem uma palavra boa para mim. Eu preciso ir lá na igreja dela, eu tenho que ir lá naquela igreja. Tem muita gente querendo pregar com a boca, mas o teu testemunho fala muito mais forte. Tem muita gente querendo pregar com a boca, meu filho, mas os teus passos, os teus caminhos, o teu andar prega muito mais do que você pensa. Irmão, olha aqui para mim. Tem gente que tem uma filosofia errada. Eu sou obreiro, eu sou pastor da igreja, eu recebo. Olha aqui para mim, irmão. Pastor não gera ovelha, pastor cuida de ovelha, pastor apacenta a ovelha, pastor trata a ovelha. Agora a ovelha é quem gera ovelha. Quantas ovelhas você gerou neste ano?
Quantos nós prendemos ouvir uma pregaçãozinha dele? E eles ouviram Jesus falar, voltaram embora. E os fariseus disseram: por que vocês não prenderam ele? E eles disseram: querem prender, eu prendo vocês. Mas jamais alguém falou como aquele homem. Nós assistimos um culto dele lá, o negócio é diferente. Irmão, camarada bom era o apóstolo Paulo. Paulo era sal em qualquer lugar. Eu prego uma mensagem: dê frutos onde Deus planta você. Segundo a história e a tradição, em vez em quando Paulo ficou preso numa casa, né, uma cadeia domiciliar, em vez em quando trocava-se o guarda pretoriano de Roma. Por quê? Porque o Paulo ganhava ele para Jesus. Eu imagino que quando o capitão olhava e o guarda já estava dizendo para o Paulo: paz do Senhor, o capitão dizia: troca outro, troca, que esse aí já virou crente também, esse aí já ficou no sede e já aceitou Jesus no Paulo. Ele chegou lá e a mulher endemoniada revelando, ele mandou o capeta embora e ninguém acertou mais nada e o capeta não adivinhou mais nada, porque onde chega o homem de Deus, o demônio vai embora no nome de Jesus. Aí eles disseram: vamos acabar com esse camarada, vamos prender ele. Daí prenderam Saulo, prenderam Paulo e Silas. A Bíblia diz que perto da meia-noite fala de luta, fala de treva, fala de problema, fala de angústia. Perto da meia-noite, eu imagino que o Paulo olhou para o Silas e disse: daí, Silas, como é que tu tá? O Silas disse: estou tudo arrebentado. Apanhei que nem cachorro. O Paulo disse: olha, Silas, eu estou tudo arrebentado. Amarraram pés, amarraram mãos. Mas tem uma coisa: que a mulher não revela mais nada, não revela mais. Que o capeta não adivinha mais nada, não adivinha mais nada. O Silas disse: olha, Paulo, eu estou com pés e mãos amarrados, mas esqueceram de amarrar nossa boca. Vamos fazer um culto nós dois aqui. Tu prega um pouco e eu canto, depois eu canto, tu prega e vamos dar glória. Aleluia! Irmão, olha aqui para mim. Quem aqui já apanhou por Jesus? Levanta a mão. Quem aqui já apanhou por causa do Evangelho? Uma mão levantada. Deve ter 70 pessoas aqui. Quem aqui andou 15 quilômetros para vir no culto hoje? Quem aqui andou 10 quilômetros de a pé para vir no culto hoje? Alguém aqui andou? A irmã andou 10 quilômetros para vir aqui? Não, acho que foi 10. Alguém andou 5 quilômetros a pé para vir no culto? Alguém andou 4 quilômetros para vir aqui no culto a pé? Não é de ônibus nem de carro. Alguém andou 3 quilômetros, a irmã? Mais alguém andou 3 quilômetros? 2 quilômetros? 1 quilômetro? Vamos falar a verdade, né? Todo mundo tem carro, né? A irmã, de 100 pessoas, uma não tem, 99% tem, não anda de a pé, vem de carro, não apanha por causa do Evangelho. Olha, se nós fossemos crentes na época do Paulo, o negócio ia ser feio, meu filho. Eu não sei nem se tinha pregador para a festa hoje, se apanhasse para vir no culto. Está entendendo o Evangelho que nós estamos dizendo? Aleluia! O Paulo e Silas apanhou e começaram a cantar. Eu imagino que o Paulo já chamou a atenção do carcereiro. Quando o carcereiro batia no Paulo, o carcereiro estava acostumado a ouvir xingão, palavrão. Mas quando batia no Paulo, o Paulo dizia: glória a Deus. Aleluia! Batia de novo, o Paulo dizia: aleluia. O carcereiro dizia: esse cara é louco. O Paulo dizia: nós somos loucos por Jesus de Nazaré. E nós estamos felizes porque nós estamos apanhando por amor ao Evangelho. A Bíblia diz que Deus ouviu o louvor, mandou um terremoto, quebrou com tudo. Quando o carcereiro ia se matar, o Paulo gritou: não precisa se matar. Não precisa se matar, nós estamos tudo aqui. O carcereiro olhou para o Paulo e já deu sede nele. Ele disse: então tá bom, eu estou com sede, rapaz. Eu bati em ti, tu só dava glória a Deus, aleluia. Agora Deus fez um milagre, era para ti fugir, tu não fugiu. O que é que eu faço para ser crente, Paulo? Que nem tu. O que é que eu faço para ser salvo? O Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Saulo. Eu trabalhava numa empresa, tinha um camarada que me perseguia, me incomodava muito. E ele me atribulou tanto, eu pensei: Jesus, eu vou ter que dar umas raquetadas nesse camarada.
E Jesus disse para mim: quando você estava no mundão, você resolvia no braço. Agora você é meu filho, agora você resolve no joelho. Vai meu irmão, eu cheguei na empresa, desafiei ele não para brigar com ele, desafiei para mim orar por ele. Porque ele não queria nem falar comigo. Eu falei: você vai ter que me ouvir, eu quero te abençoar, eu vou orar por você. Quando eu falei assim, cheio de Deus, ele tremeu nas bases, sentou em cima do tambor de óleo. Eu orei por ele, ele sentiu a presença de Deus. Ele saiu dali debaixo do estoque da empresa onde eu orei por ele, pediu perdão para todo mundo, abraçou todo mundo. Ele começou na igreja onde eu dirigia, ele aceitou Jesus. Quando eu fui para a obra missionária, foi ele que pegou o caminhão da empresa e levou minha mudança 500 quilômetros longe daqui. Ele carregou minha mudança de graça, levou minha mudança, chegou em Três Barras, me abraçou chorando, me beijou no rosto e disse: obrigado, Alex, porque tu me apresentaste o caminho verdadeiro. Obrigado porque tu me apresentou Jesus de Nazaré. Meu irmão, para me encerrar, Jesus disse que vós sois o sal da terra, mas não podeis tornar-se insípido. O sal insípido é aquele que não serve para salgar. Jesus disse que se você se tornar insípido, você só serve para ser pisado pelos... Porque na época bíblica, o sal que não servisse para salgar, servia para virar estrada. Era usado como estrada. Quando você estuda um pouquinho do sal, o que o sal precisa para ficar bom? O sal precisa de vento, de luz e calor. O sal é algo que se forma através da natureza, espontaneamente. Então ele precisa de 3 fatores para que ele seja um sal bom. Ele precisa de vento, ele precisa de luz e precisa de calor. Ou seja, o crente precisa da presença de Deus na sua vida. Vento é símbolo do Espírito, luz é símbolo do Espírito, calor, vem o fogo que é símbolo do Espírito. Agora, quando o sal se torna insípido, ele perde 3 coisas. Primeiro, ele perde o sabor. Com que se há de salgar? O crente que não é mais sal, ele não salva mais ninguém. Aleluia. Ele perde o valor. Glória a Deus. Para nada mais presta. Um crente que não é mais sal, ele não presta mais para nada. Aleluia. E terceiro e por último, ele perde um lugar, a não ser para ser lançado fora. Se colocamos de pé nessa noite, eu sei que a mensagem que eu preguei nessa noite não dá ibope. Eu sei que a mensagem que eu preguei nessa noite não vende DVD. Eu sei que a mensagem que eu preguei essa noite nem abre muito a agenda. Mas eu sei que essa mensagem vai te levar direitinho para o céu. Eu sei que essa palavra tem poder para te colocar na presença de Deus. E eu quero orar por você. Que Deus falou contigo em alguma parte dessa mensagem. Você disse: pregador, eu preciso melhorar realmente. Deus falou comigo nesta palavra. Eu queria que